é dor? Quando a gente pensa em dor, qual a primeira lembrança que cada um tem de dor? Geralmente é uma dor súbita, intensa. Pensamos em um machucado ou em uma fratura. Há quem lembre ainda da dor da perda de alguém querido, de um sentimento de tristeza. Há pessoas que, diante de uma doença grave, em uma fase avançada, vão ter tudo isso e outros problemas associados, o que chamamos, em cuidados paliativos, de dor total. A dor é um problema central de muitas doenças, principalmente em pacientes em cuidados paliativos. E apesar de todos os problemas, todos os danos que ela causa a esses pacientes, ela ainda é subtratada, não só em nosso país, mas em todo o continente da América Latina. Isso está relacionado com mitos, incompreensões, falta de informação, envolvendo principalmente o uso de analgésicos fortes, como os opioides para controle de dor. E é justamente sobre esses mitos que trabalharemos no vídeo de hoje. Por uma questão cultural, muitos pacientes acreditam que precisam sentir dor. Precisam passar por isso por ter uma doença avançada. Mas não é assim. Ninguém precisa sentir dor. Você não precisa sentir dor. Principalmente se essa dor for moderada ou forte. Há analgésicos para tratá-las, há opioides. Ao falar em opioides, logo pensa-se na morfina, mas há muitos outros no Brasil, como o tramadol, a codeína, a buprenorfina, a oxicodona, o fentanil e a metadona. Mito 1. Os opioides não são tão efetivos via oral, tem que tomar injeção. As pessoas realmente acreditam nisso, mas não é bem assim. A OMS recomenda a via oral como a principal de administração. Ao invés de tomar injeção, o paciente pode tomar o comprimido em casa, em seu conforto. Mito 2. As pessoas acreditam que após iniciar terapia com opioides, se não tiver eficácia imediata, tem que trocar a medicação. E não é assim. Tem que ter paciência. O médico vai prescrever lentamente, aumentando a dose aos poucos, até que o paciente se adapte aos efeitos adversos, como náuseas. É uma questão de tempo, adaptação, e no fim terá o efeito analgésico desejado. Mito 3. Se iniciar o uso de um opioide e não houver efeito, o mesmo ocorrerá com outro. Não é assim. Intolerância a um opioide não exclui o uso de outro. Ainda há a rotação para melhora de tratamento. Pode ser feita a troca da medicação para ter o efeito esperado. Mito 4. O paciente sempre precisa de doses maiores de opioides por desenvolver resistência. Não é verdade. Ele pode ficar com a mesma dose por semanas e até meses, estável com controle da dor. Isso pode mudar se tiver avanço da doença ou outro fator que gere piora. Apenas nesse caso, precisa do ajuste de dose. Mito 5. Os opioides sempre causam parada ou depressão respiratória. Isso não é esperado em pacientes com dor moderada forte, principalmente se usam a via oral. Em pacientes com falta de ar na fase final da vida, inclusive, usa-se o opioide para melhorar esse sintoma, dando tranquilidade e conforto nesse momento. Mito 6. Muitos acreditam que o uso progressivo de opioides encurta a vida, mas isso é um equívoco. As pessoas que estão envolvidas com o tratamento da dor podem atestar que o tratamento efetivo de uma dor pode melhorar e prolongar a vida, ao invés de encurtá-la. Mito 7. A morfina e os opioides potentes são usadas como último recurso. Não. A morfina e outros opioides potentes podem ser utilizados em qualquer momento da doença e em outras situações não ameaçadoras à vida, como, por exemplo, lombalgia, dor pós-operatória e outras dores intensas. Mito 8. Opioides sempre causam vício. Na verdade,
Todas as pessoas temem o vício, não só pacientes, mas também equipe de saúde. O que pode-se falar em relação a isso é que quando a indicação é adequada, a triagem de fatores de risco e monitora-se o paciente, a ocorrência de vício é baixa. E nos pacientes em fase terminal de vida, o vício é praticamente inexistente. Como mensagem final, gostaríamos de dizer que opioides são extremamente importantes para pacientes em cuidados paliativos. Discutir com a equipe, com o paciente, tirar dúvidas e esclarecer preconceitos pode fazer uma enorme diferença, tanto na redução da dor quanto na melhora da qualidade de vida. Amplie sua visão. Esse é um grupo composto por Ana Carolina Vargas, Bruno Tavares, Suane, Letícia Long, Tamara Carvalho, Tainara Cabreira, Mariana Franklin, Priscila Lemos, Joliana Gustavo Guiero, Fernanda Lidiana, Adalto Neto e Tássio. Cuidados paliativos em paciente com dor intensa, refratária a tramadol em doses máximas. Paciente homem adulto jovem com dor abdominal intensa por metástases retroperitoneais de câncer de testículo. Abordar o manejo dos analgésicos com orientações ao paciente. Sabe-se que o tramadol é um opioide fraco que aumenta a liberação de serotonina e inibe a recaptação de noradrenalina, tendo uma dose máxima de 400 mg dia. De acordo com o relato de caso, o paciente encontra-se com dor abdominal intensa por metástases retroperitoneais de câncer de testículo, dor intensa refratária a tramadol, em doses máximas. Portanto, é recomendado um opioide forte. Para que haja alterações, deve-se determinar a dose do novo opioide através das tabelas de relação eco-analgésica. A droga de escolha para dor intensa é a morfina, possuindo dose máxima diária de 200 mg, pico de concentração plasmática de 60 minutos, usada de 4 em 4 horas, via oral ou endovenosa. Deve-se orientar o paciente a respeito dos efeitos colaterais: sedação, alteração do humor, constipação, náusea, vômito, depressão respiratória e miose. Orientar sobre a interação com o álcool, interações medicamentosas também. Deve-se evidenciar o sulfato de morfina ter alguns efeitos colaterais, como miose, hipotensão ortostática, depressão e dependência física. De acordo com a tabela de relação eco-analgésica, é indicada a esse paciente uma dose acima de 80 mg dia de morfina, tendo em vista que este apresentou-se refratário à dose máxima do medicamento anterior. Pode-se então fazer um esquema de 15 mg de 4 em 4 horas, podendo ser ajustado até 30 mg de acordo com a resposta desse paciente. Orientá-lo também a nunca aumentar a dose por conta própria, devido aos riscos de desenvolvimento de dependência, mas principalmente de seus efeitos colaterais acima da dose com eficácia terapêutica. O aumento da dose realizada pelo médico também pode elevar o risco de dependência. Entretanto, é avaliado que o paciente com doenças terminais, o benefício do alívio da dor pode ter mais valor do que a possibilidade de dependência do fármaco. Essa é a tabela com as drogas fracas, opioides fracos, codeína, tramadol, opioides fortes, morfina e oxicodona, e opioides fortes parenterais, morfina e fentanil, e suas respectivas doses e suas razões de conversão. Fim.